Olá, meninos, meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho do Barroco, vamos conversar sobre o Barroco, contexto histórico, e eu sei que vocês já começaram a estudar com a Mariana Barroco, porque já estudaram os sermões do Padre Vieira, os sermões da quarta-feira de cinza, os 3, e também os poemas escolhidos do Gregório de Matos. Então já estão aí bastante por dentro do assunto que vai ser tratado hoje. Barroco, século XVI e XVII. Vamos lá? Olha lá o Barroco, então. Então temos aqui uma pintura, um quadro do Caravaggio, chamado A Dúvida de São Tomé. O primeiro aspecto que chama atenção no quadro do Caravaggio é o contraste entre luz e sombra, característica técnica chamada chiaro e escuro. Então temos aqui o primeiro plano Cristo, mais claro, e aqui a sombra, os próprios apóstolos aqui. Os contornos claros e precisos típicos da estética renascentista perdem espaço para a imprecisão barroca, que caracteriza o ser humano de forma menos idealizada. Então aqui a gente já consegue ver as ruguinhas, aqui a expressão, né? Eles estão tensionados, olhando aqui para a chaga de Cristo. Uma outra característica barroca é a tendência de retratar a realidade de modo exagerado, hiperrealista. No quadro, isso é exemplificado onde? Pelo registro perfeito do dedo de São Tomé, que é colocado dentro da chaga de Cristo. É como se ele levantasse a pele do Cristo e colocasse o dedo na ferida. O que isso mostra de barroco? O que isso retrata do barroco? Retrata a dualidade. Então, ao mesmo tempo que temos um Cristo, temos uma imagem sublime de um Cristo ressuscitado, temos também um homem duvidando desse Cristo. É a incredulidade versus a fé. Então, temos um homem barroco, temos o pensamento do homem barroco sintetizado nessa obra. Qual é o contexto histórico do barroco? Como dito, o homem vive no século XVI e XVII um conflito. Ele está atormentado por questões existenciais. Ele está dividido entre uma postura racional, humanista, e uma existência assombrada pela culpa religiosa. E é nesse contexto que ocorre o Barroco. O século XVI, na Europa, ele foi marcado por uma disputa religiosa. E tudo começa em 1517, quando o padre alemão Martinho Lutero divulga um conjunto de 95 teses em que ele denuncia a venda de perdão, a venda das indulgências, como práticas corriqueiras da igreja. Segundo ele, segundo Martinho Lutero, o único caminho para a salvação era a vida regrada, a religiosidade, o arrependimento sincero dos pecadores, dos seus pecados, e a confiança na misericórdia divina. Nessa perspectiva, o poder da igreja diminuía bastante. E se os fiéis não dependiam mais desses padres para alcançar a salvação, por que deveriam submeter-se então às exigências de doações e penitências? Não tinha mais sentido depender tanto desses homens, desses líderes religiosos, já que eu poderia ser muito bom, poderia ter uma conduta bastante regrada, desde que eu me arrependesse sinceramente dos meus pecados e vivesse na confiança da misericórdia de Deus. Nesse momento, o que a igreja faz? O que acontece aí com a igreja? Então, nesse momento é uma debandada dos fiéis. Muitos desses fiéis deixam a igreja e passam a seguir os preceitos luteranos, é lógico. O Martinho Lutero, então, foi excomungado pelo Papa Leão X e a reforma protestante já não tinha mais como ser contida, já não era mais possível conter essa reforma, os pensamentos já tinham se espalhado. Nós temos aí, então, o João Calvino, um luterano bastante fervoroso, um luterano convertido, ele passa a defender a ideia de que a prosperidade obtida por meio do trabalho era a manifestação do favor divino. E a demandada dos católicos aumentou nesse momento. E pela primeira vez na história da religião até, o lucro passou a ser visto como algo aceitável. E era o impulso que faltava para os burgueses aderirem ao protestantismo. Então não era feio acumular, não era feio ganhar dinheiro. Inclusive era uma manifestação divina a prosperidade. E qual foi a reação católica, então? A reação católica, 3 décadas depois, mais ou menos, em 1545, a reação católica ficou conhecida como Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma ela começou com a instalação do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, né, o Conselho de Trento, foi a união aí de líderes para definir exatamente medidas
para frear, para tentar frear o avanço do protestantismo. Quais foram essas medidas? As principais. Tribunal do Santo Ofício, ou Sagrada Inquisição, em que os inquisidores tinham o poder de prender as pessoas acusadas de heresia, acusadas de traidoras, e confiscar os seus bens e até condená-las à morte, à fogueira. A segunda medida aí foi o índex, os índices proibidos. Então, algumas obras, alguns livros foram proibidos, entre eles os livros de Copérnico, Galileu, Descartes, foram proibidos, foram queimados. Alguns queimados e outros guardados, escondidos. E a terceira medida, a criação da Companhia de Jesus, criada pelo padre Inácio de Loyola. O padre Inácio de Loyola, então, segundo o modelo militarizado, ele via os jesuítas como um grupo de combate à reforma. E aí ele cria, né, essa companhia que vai até para as colônias, inclusive. A gente vê isso lá no quinhentismo, quando eles chegam aqui para catequizar os indígenas. Muito bem, continuando aí, o barroco. O que é o barroco? Qual é o estilo barroco? Então, o barroco começa na Itália, ele alcança vários países da Europa e algumas de suas colônias, como o Brasil, por exemplo. Estudaram lá, com a Mariana, o barroco brasileiro, a manifestação barroca. Não chega a ser uma escola, mas uma manifestação, representada muito bem pelo nosso grande poeta Gregório de Matos e pelo nosso padre Antônio Vieira. O barroco, então, apresenta o quê? A angústia do ser humano, a dúvida existencial. Os temas religiosos serão bastante retratados por mestres da pintura, por exemplo. Os temas religiosos também serão tratados na poesia. Vocês viram em Gregório de Matos a poesia sacra, por exemplo. Então, o tema religioso é bastante tratado. A igreja tem bastante influência nessa escola barroca. E, no início, há uma tensão que nasce da tentativa de fundir as visões opostas. Então, de um lado, nós temos a perspectiva antropocêntrica, é a arte do contraste. Uma perspectiva antropocêntrica em que o homem é o centro de todas as coisas, o homem é o centro, é o ser bastante desenvolvido da criação. E do outro lado a gente tem a postura teocêntrica, do Deus, do divino, todo-poderoso. Então a arte do contraste, o sagrado e o profano, o claro e o escuro, o humano e divino, as representações de um mundo instável. Esse é o momento, o mundo de instabilidades. Eu tenho fé, mas ao mesmo tempo eu estou com os pés fincados na terra, eu estou com os pés na terra, mas preciso do perdão de Deus. Essa é a tônica do barroco. Depois, como consequência dessa postura conflitante, a arte barroca será marcada pela angústia do ser humano, que está atormentado por essas dúvidas. Então, nós temos aí tudo isso, né? Toda essa arte aí que é a mistura do racional e do irracional. Qual que é a marca desse período? A marca do período é a vontade de aproximar a esfera humana da esfera divina e, principalmente, superar os obstáculos que levam à salvação. Então, há um processo de transformação gradual com relação ao pensamento renascentista e o grande desafio barroco talvez seja mostrar esse mundo instável. Continuando. Qual que é o projeto literário do barroco? Então, tem uma frase aí que eu coloquei para vocês, do Gian Battista Marini, poeta italiano, que diz o seguinte: a poesia tem o desejo de produzir o espanto. O que é isso? Produzir o espanto. A poesia, a arte barroca, ela tem o papel de traduzir, de demonstrar artisticamente os anseios do homem barroco. O homem que está dividido, o homem que está confuso, o homem cheio de contrastes. As características do barroco, então. Então, o barroco circula onde? Onde circula a arte barroca? Principalmente na corte, claro, onde as pessoas sabem ler, onde as pessoas têm o domínio dos livros, e nas academias. Academias que são espécies de agremiações em que os poetas se reúnem para ler e discutir poesia, e retórica, e oratória. A poesia barroca é escrita de poeta para poeta. O que isso significa? Os poetas escrevem de maneira difícil, eles se reúnem para discutir a poesia, a retórica, a oratória, e eles escrevem de maneira muito complexa, muito difícil de ser entendido. Então, o poeta escreve difícil para o outro poeta decodificar. E quanto mais difícil minha linguagem, melhor eu sou. E a mesma coisa funciona para quem? Para o leitor, para o outro poeta. Então, isso significa o quê? Se eu compreendo a poesia, eu também sou inteligente, eu também sou culto. Então, o jogo da poesia produzida nas academias aí tinha sempre duas faces. De um lado, a gente tem um poeta que busca compor o texto bastante elaborado para ser reconhecido, e de outro, a gente tem um leitor que, por compreender esse texto, se mostrava tão sofisticado quanto o poeta. Outras características importantes aí do barroco. Então, a gente tem alguns pontos: fusionismo, culto ao contraste, pessimismo, feísmo, rebuscamento e dinamismo. Vamos falar aí de cada um.
Fusionismo, fusão de visões entre o mundo renascentista e o mundo medieval. Então temos a pintura, na pintura, a mistura de luz e sombra, na música, a combinação de sons, na literatura, a associação entre racional e irracional, fé e razão, e a gente tem a busca incessante da união dos opostos, que leva os escritores barrocos ao uso intenso de duas figuras de linguagem que criam esse efeito, as antíteses e os paradoxos. O culto ao contraste. O que vem a ser o culto ao contraste? A dualidade na maneira de ver o mundo e de interpretar as coisas. O barroco, então, tende a aproximar os opostos, destacando o contraste, ao mesmo tempo em que tenta conciliar os extremos como carne e espírito, pecado e perdão, juventude e velhice, céu e terra, erotismo e espiritualidade. Na literatura, algumas imagens simbolizam a indefinição resultante desses contrastes. As mais frequentes são o crepúsculo, por exemplo, que é a passagem entre dia e noite, e a aurora, que é a transição entre noite e o dia. Então temos o momento, a todo momento, esse contraste, a ideia do contraste. Pessimismo muito ligado à religiosidade, às disputas entre os protestantes e os católicos. Então, nesse momento aqui, temos o homem dividido entre a razão e a religião, e nesse contexto, um olhar muito mais pessimista para o mundo. A vida terrena é caracterizada por traços que sugerem a tristeza e o sofrimento, e para representar o lado bom, temos a glória da vida celestial. Feísmo. O que é o feísmo? O feísmo, então, é a manifestação do pessimismo desses autores através do quê? Das obras barrocas que exploram a miséria humana, que exploram os aspectos cruéis, dolorosos e muitas vezes até repugnantes. Então, na pintura do Caravaggio, nós podemos observar essa postura um pouquinho repugnante, o Tomé colocando o dedo dentro da ferida de Cristo. Isso é o feísmo. Rebuscamento, uma linguagem bastante trabalhada, extremamente rebuscada, chique, cheia de metáforas, cheia de figuras, cheias de perífrases. Um rebuscamento bastante interessante. Na pintura, também. Nas igrejas, vocês podem observar as igrejas barrocas, todas muito ornamentadas, muito douradas, cheias de elementos que chamam a atenção do fiel, para prender a atenção desse fiel que está debandando. E o dinamismo, o artista barroco, então, ele deseja criar a sensação de movimento, diferente do que aparecia lá no Renascimento. No Renascimento, as figuras eram muito estáticas. No barroco, as figuras são dinâmicas, teatrais. E o que parece isso? O que mostra isso? Esses traços hiperrealistas do dinamismo, eles dão às obras de arte um caráter muito exagerado até. Um teatro destinado a chocar o espectador. A ideia é chocar, é causar. Outra questão que a gente pode tratar aí antes vamos ver um exemplo de um texto que mostra essa oposição. Há um desengano. Será brando o rigor, firme a mudança, humilde a presunção, vária a firmeza, fraco o valor, covarde a fortaleza, triste o prazer, discreta a confiança. Em cada verso nós temos um grupinho de contrastes. O primeiro, brando e rigor. Em sequência, firme e mudança. Próximo, humilde e presunçoso, vária e firmeza, e por aí vai. Temos aí o jogo de contraste. A cada verso, 2 jogos de contrastes. Continuando a estética barroca. As correntes barrocas aí, que são bastante importantes também. Vamos dar uma olhada. No Padre Vieira e no Gregório de Matos, vocês devem ter estudado essas 2 correntes, mas vamos retomar. O cultismo. O cultismo é mais ligado à poesia. O que é o cultismo? Em que consiste o cultismo? Na elaboração do que é buscado na linguagem. Então, uma linguagem muito trabalhada, desde os jogos de palavras, a escolha de vocabulário, os jogos de imagens que essas palavras projetam, e os jogos de construção. A construção bastante elaborada, linguisticamente, sintaticamente. Então, o cultismo ele aparece bastante na poesia barroca. Ele vai explorar bastante as imagens, que procuram envolver esse leitor por meio de estímulos sensoriais, com destaque para o trabalho com sons, cores, enfim. Isso aí. E o conceptismo, que você vai ver muito mais na prosa, que é a extrema elaboração da construção intelectual. Então, vai ser muito mais evidente na prosa. Vocês viram isso no Padre Vieira. O trabalho para desenvolver o argumento, toda a construção argumentativa dos sermões, a disseminação e recolha, quando ele fala, ele expõe, de repente ele dá um exemplo que é muitas vezes do cotidiano para atingir maior número de fiéis, e em seguida ele fecha.
Então, valorização do conteúdo, valorização da essência do texto, do recado que ele quer passar e valorização da significação, o significado que esse texto tem e que ele quer passar. Muito bem, essas são as características principais do barroco até agora. Na próxima aula nós estudaremos o barroco no Brasil, a manifestação literária, na verdade. Porque, segundo Antônio Cândido, para que um sistema literário exista, você precisa de alguns pontos. Você precisa de um escritor que escreva, precisa de circulação desse texto e precisa também do leitor. E no Brasil nós temos apenas uma parte desses itens. Então não é considerado ainda um movimento, uma escola literária brasileira. O que a gente tem aqui é uma manifestação literária, uma manifestação artística. Mas isso a gente vê na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam estudando muito e que essa aula sirva para clarear ainda mais a leitura das duas obras tão importantes aí que a FUVEST e a Unicamp pedem para vocês. Um abraço e até a semana que vem.